agora. A voz do pastor, com Jaime Vieira Rocha. Com Jaime. Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ele me ungiu para levar a boa nova aos pobres e curar os corações contritos, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Bons ouvintes todos, com a graça de Deus, procuremos viver bem o dia de hoje. Esta terça-feira, 27 de setembro de 2022, nos voltando para a mensagem tão eloquente, eterna e tão plena do amor de Deus, através da memória que celebramos hoje na vida da Igreja de São Vicente de Paulo, presbítero. Vejamos um pouco da sua biografia. Quando falamos em São Vicente, logo temos em mente o trabalho abnegado, o testemunho, o serviço das religiosas vicentinas, filhas da caridade, que atuam sempre em casas de caridade, junto a abrigos de idosos, de crianças, de educandários, enfim, trata-se, portanto, de um testemunho da alta caridade na sociedade e na vida da Igreja. São Vicente de Paulo viveu entre 1581 e 1660, portanto, final do século XVI e até meados e pouco do século XVII. Sacerdote, pároco, dedicou-se à evangelização das populações rurais, foi capelão de embarcações e apóstolo da caridade entre os pobres, doentes e sofredores. Na sua escola se formaram sacerdotes, religiosos e leigos, que foram os animadores da Igreja na França, e sua voz se fez intérprete dos direitos dos humildes. Junto aos poderosos, promoveu uma forma simples e popular de evangelização. Fundou os Padres da Missão, conhecidos como Padres Lazaristas, e junto com Santa Luísa de Marilac, as Filhas da Caridade. Quando falamos em Padres Lazaristas, esta congregação de padres religiosos muito contribuiu para a formação do clero no Brasil. O nosso clero da Arquidiocese de Natal, até a década de 60, final da década de 60, foi toda formada no Seminário da Prainha, em Fortaleza, Seminário Maior, dirigido pelos Padres Lazaristas. Grandes formadores ainda hoje são lembrados pelos padres mais idosos do nosso clero. Isto é muito edificante, mas sobretudo o testemunho de São Vicente, grande apóstolo da caridade. A oração que elevamos aos céus é justamente esta: ó Deus, que é para socorro dos pobres e formação do clero, enriquecestes o presbítero São Vicente de Paulo com as virtudes apostólicas. Fazei-nos, animados pelo mesmo Espírito, amar o que ele amou e praticar o que ele ensinou. Vejam bem, hoje, como falamos, celebramos a memória de São Vicente de Paulo, homem de Deus dedicado profundamente
a caridade cristã e a assistência aos mais pobres. Sua vida é exemplo de espiritualidade para os diferentes grupos dos vicentinos ocupados no serviço da caridade. Em comunhão com toda a Igreja, participemos desta celebração. O Espírito de Deus nos fortaleça e nos anime. Vejam bem, bons ouvintes, na data de hoje, nesta terça-feira 27, até a próxima quinta 29, estaremos em Lagoa Seca, convento de Ipuarana, perto de Campina Grande, participando da 57ª Assembleia Pastoral Regional do Nordeste 2, cujo tema para reflexão e aprofundamento: habitar a fragilidade no lugar teológico e pastoral. Habitar a fragilidade no lugar teológico e pastoral. Basta-te a minha graça é o lema relacionado a este tema, pois é na fraqueza que a força se planifica, conforme 2 Coríntios 12:9. Basta-te a minha graça. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Grande mensagem do apóstolo Paulo, tão inspiradora para a nossa vida, a vida dos presbíteros, de todos nós ministros ordenados. Procuremos, portanto, estarmos atentos. Um grupo de pessoas iremos participar: Padre Flávio Herculano, coordenador de pastoral da nossa arquidiocese, e também o diácono Edmar, o jovem Ronaldo, que atua e que coordena o setor de leigos, como também o nosso grande colaborador, Ocenival, que articula e trabalha no setor de pastoral da nossa arquidiocese, no secretariado de pastoral da nossa arquidiocese. Assim vamos começar esta assembleia, logo mais o final da tarde, às 16 horas, teremos então a chegada, inscrições e abertura, se concluindo, portanto, na quinta-feira 29, às 18 horas, com o jantar e o retorno para as nossas igrejas particulares. Que Deus sempre nos favoreça, nos livre de todo mal. A palavra de Deus para nós hoje, nesta terça-feira, Lucas 9, 51 a 56. Aproximando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado deste mundo, ele resolveu dirigir-se a Jerusalém. Enviou diante de si mensageiros que, tendo partido, entraram em uma povoação dos samaritanos para lhe arranjar pousada. Mas se não o receberam, por ele dar mostras de que ia para Jerusalém. Vendo isso, Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Jesus voltou-se e repreendeu-os severamente. Não sabeis de que espíritos sois animados. O Filho do Homem não veio para perder as vidas dos homens, mas para salvá-las. Foram então para outro povoado. Eu não vim para julgar e condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Guardemos esta palavra. É sempre o Evangelho que deve se sobrepor
aos nossos modos de pensar, às vezes completamente equivocados, comprometidos com radicalismos, com situações de tantas divisões, polarizações e tudo mais. Sigamos o Evangelho e as suas prioridades, sobretudo em vista dos mais humildes e necessitados. E certamente o Senhor estará conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu A Voz do Pastor, com Dom Jaime Vieira Rocha.